Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês, gente, 6 dicas de como você avançar no seu processo de cocriação ali, de realizar os seus sonhos, os seus desejos. Eu não sei o que você está querendo, mas se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo é porque você tem conhecimento da lei da atração e você quer usar esse poder ao seu favor, não é? Você quer cocriar a vida dos seus sonhos ou cocriar aquele trabalho desejado, ou criar aquela promoção que você está querendo, mesmo naquele seu trabalho. Às vezes não é nenhum trabalho novo, às vezes é só uma promoção no mesmo trabalho, um reconhecimento, às vezes é uma casa, um carro, um celular, não importa a alma gêmea, não é? Não importa o que seja. Eu vou deixar aqui para vocês 6 dicas do que eu julgo importantíssimo, sabe? Tem muitas outras coisas, mas são 6 para começar, para você se manter ali no seu estado de cocriação, manter ali o seu nível vibracional elevado, para que você não se deixe cair no decorrer do caminho, né? Ali você não caia no caminho, não se perca no caminho, tá bom? Então é mais um guia mesmo. Eu tô aqui com a minha colinha só com os tópicos, tá certo? Para eu não me perder, tá? E ficar mais organizado. Gente, a primeira dica que eu dou para vocês é: seja confiante e positivo. Como é que eu quero eu estou naquele processo de cocriação, eu quero ali aquele emprego dos sonhos, por exemplo, eu quero ali aquele emprego que eu ganhe 3, 4, 5 mil por mês e não tenha que trabalhar tanto. Um exemplo, tá, gente? E ali eu vou e começo o meu processo de visualização, né, de cocriação, de elevar a vibração, não é? Para me manter ali na frequência ali do que eu quero, na frequência dos meus desejos, na frequência dos meus sonhos, né, do meu sonho, no caso. E aí eu vou, faço a visualização à noite, mas aí quando eu acordo eu digo, poxa, acho que não vai dar tão certo não, viu? Mas tá bom, né? Eu vou fazer. Quem sabe, né? Vai que cola. Tá vendo? É basicamente isso. Isso é só um dos exemplos. Ou isso é a questão da confiança. E a positividade, que no caso, o contrário é a negatividade. Que aí você tá lá no decorrer do seu dia, você lembra ali do que você quer, você lembra do seu desejo, dos seus sonhos, você sabe que você está nesse processo de cocriação, mas aí você fica, eu acho que, sei lá, eu acho que eu não estou fazendo direito, eu acho que isso não é para mim, ou acho que isso, aquilo, outro, é um acho, o dia todinho é eu acho, nunca é eu posso, eu consigo, eu vou, entendeu? Então, assim, você tem que se policiar mesmo para ser positivo, gente, e ser confiante naquilo que você está pedindo. Você tem que confiar que você está pedindo e o universo ele vai trazer para você de alguma forma. Eu tenho vários exemplos disso aqui para dar para vocês, como por exemplo quando eu estava morando num lugar terrível, sabe? Praticamente num calabouço, porque a casa parecia mais um porão. O próximo vídeo agora eu vou contar para vocês um pouco, vou mostrar para vocês como eu usei a lei da atração para sair daquele lugar, para melhorar a minha vida e me encontrar agora onde eu me encontro hoje, que bem melhor do que eu estava antes, entendeu, gente? Então funciona mesmo, funciona mesmo. Até hoje eu faço isso e é muito rápido, não demora. Quando vem demorar, depende, claro, do que você quer, do seu desejo, né? Ali do tempo que você precisa percorrer, às vezes você tem que estudar também um pouquinho, às vezes você tem que se preparar para você receber aquele seu desejo, para aquele seu sonho se realizar. Mas, em sua grande maioria, acontece muito rápido. Acontece aqui muitas vezes de eu estar pensando em alguém e essa pessoa liga para mim. E não tem nem probabilidade assim dela ligar. Ela não estava para ligar, eu não estava esperando, não tinha nem possibilidade assim dela me ligar. E a pessoa vai e me liga, entendeu? Então, assim, mantenham a positividade, certo? E mantenham, gente, a confiança. Confiem que vocês vão pedir, que vocês vão receber, tá certo? A segunda dica é concentre-se e visualize seu sonho. Ou seja, você tem que confiar, você tem que ser positivo. Eu confio que eu vou conseguir. Vou conseguir alcançar aquilo que eu quero, aquele emprego, entendeu? É isso. Você tem que manter o seu estado de vibração elevado. Gente, não é brincadeira. Não deixem que os problemas do dia a dia que sempre vêm, inclusive eu para manter aqui esse canal, tá uma briga de foice. Como dizem as pessoas, tá uma briga de foice, porque tem hora que tá tudo bem organizado, mas tem hora que dá
sabe, dá doida e as coisas começam a se embolar, e aí eu tento, eu vou pra lá, eu vou pra cá, e aí depois eu paro, eu converso comigo mesmo, eu digo, não, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito, não vou parar, eu não vou parar, como eu falei em alguns vídeos pra trás, coisas andam acontecendo, quando a gente decide mudar a nossa vida, eu vou entrar com mais detalhes, tá? Eu vou trazer um vídeo com mais detalhes, naquele dia foi mais assim, um conselho, um desabafo, mas eu vou entrar com mais detalhes o porquê isso acontece. Quando nós resolvemos mudar de vida, alcançar uma versão melhor de nós mesmos, as coisas começam a desandar, né? Teoricamente desandar. Mas é isso, gente. Você tem que confiar, ser positiva. Aí você tem que se concentrar e visualizar. O se concentrar é isso, é não deixar é o que eu estou fazendo, é não deixar os problemas, é não deixar as dificuldades do dia a dia que vão vir, não é normal, é da vida, atrapalhar esse seu processo. Então você tem que se concentrar, não deixe por nada que você perca o foco, não deixe por nada que você perca o caminho, que você se perca no caminho, na verdade. Não é? Então concentre-se, visualize. O próximo passo é concentrar-se e visualizar. Visualizar, gente, olha, vocês fazem mais assim. Eu não sei, vai depender da rotina de cada um. Mas você trabalha o dia todo. Por exemplo, eu trabalho, possa ser que eu trabalho no dia, possa ser que não, eu dependo muito de clientes. Mas aí, tipo, tanto faz eu estar em casa como eu não estar em casa, fica aquele negócio indeciso, sabe? Então, para resolver essa questão de eu não ter que parar para me concentrar, para poder meditar, para poder visualizar aquilo que eu quero, os meus sonhos, para poder agradecer, para poder praticar a meditação, o Ho'oponopono e tudo mais, aí eu não quero estar aqui, só que concentrada com a qualquer momento o celular vai tocar, alguém vai me chamar, ou eu vou precisar sair, ou eu tenho almoço para fazer, ou eu tenho que limpar a casa, ou eu tenho que cuidar de menino, tem que isso, aquilo, outro, entendeu? Você não consegue se concentrar dessa forma, e muito menos visualizar, entendeu? Então, o que é que eu faço? Se você for de acordar cedo, ficar muito bem, se sentir muito bem acordando cedo e não acorda já naquela correria que não é bom, acordar já naquela correria, naquele desespero, sem olhar o céu, sem respirar um pouquinho, sem agradecer pelas coisas que você tem, começar o dia já agradecendo. Mas se você tem uma rotina tranquila e você acha melhor você fazer essas visualizações na parte da manhã, é ótimo, porque você já começa o dia com o pé direito. Mas se o seu caso for feito o meu, que nem sempre na parte da manhã eu consigo, então é preferível que você deixe para fazer à noite antes de dormir, que também é muito válido. A lei da atração, ela continua funcionando para todos nós, mesmo quando estamos dormindo. E aí, quando estamos dormindo, teoricamente a gente não pensa, não é? A gente não vibra, pelo menos não conscientemente, mas ela continua agindo em cima dos nossos últimos pensamentos do dia, das últimas coisas que a gente pensou antes de ir para a cama. Então, se você para antes de dormir, faz a sua visualização, faz ali a meditação, pratica o agradecimento e tudo mais, e aí você vai dormir com aquela paz de espírito, porque dá uma paz muito grande, parece que você tira um peso de cima de você, e a sensação é essa, tá certo, gente? Não façam no automático, eu vou visualizar aqui, vou enganar o universo. Não, você tem que visualizar e sentir aquilo que você está visualizando, sentir os seus sonhos, sentir, por exemplo, você quer uma promoção, aquela promoção no seu trabalho, então você tem que se sentir, você tem que sentir como é que você ia se sentir se você recebesse aquela promoção hoje, como é que você ia se comportar, como você ia se vestir, como você ia falar, como você ia se impor, como é que você ia, sabe, desenvolver aquele trabalho lá naquela sua nova área que você acabou de ser promovido, entendeu? Então é basicamente isso. Essa é a minha segunda dica para vocês. A primeira, seja confiante e positivo. A segunda, concentre-se, concentre-se. É muito difícil essa parte, gente. Muito difícil, porque até eu caio numas cascas de banana, até hoje aqui, porque a gente tem que realmente se policiar para não perder a concentração, tá certo? E visualize. Visualize, a visualização é muito importante, tá? No processo de cocriação. Você tem que realmente visualizar a vida que você quer. A vida que você quer, ela tem que existir. E primeiro ela existe dentro de você. Primeiro ela existe aqui. Depois ela sai e ela vai para o exterior. Ela começa para o externo, né? Ela começa a existir aqui no externo, no nosso plano, digamos, onde a visão alcança, onde a gente pode tocar, entendeu? A terceira dica, gente, é torne cada passo divertido. Isso
É muito importante, porque eu já passei no meu primeiro processo e até agora eu estou tentando tornar cada processo ele mais confortável possível, ele o mais divertido possível. Por quê, gente? Porque se você faz ali, se você você quer ser positivo, você quer ser, sabe, quer manter a sua vibração ali alta, você quer ser alegre, você quer ser confiante, você quer ali se concentrar, você quer visualizar, mas aquilo está sendo doloroso, aquilo está sendo um sacrifício para você, aquilo está sendo, sabe, você acorda e, eu ainda tenho que fazer isso, ou então se você vai visualizar no final do dia, você, poxa, eu tô tão cansado, ainda tenho que fazer isso, mas bora, vamos lá, entendeu? Então não funciona assim. Você vai fazer de uma forma que você não vai sentir, então você não vai vibrar, você não vai mandar para o universo, e sem falar que vai ser um processo doloroso, uma hora ou outra você vai parar. Você vai parar no meio do caminho, porque está sendo incômodo aquilo, sabe? Então arrumem um modo daquilo ser divertido. Arrumem um jeito daquilo ser, sabe, legal. Você ficar, eita, é o melhor momento do meu dia, basicamente assim, entendeu? Eu vou fazer aquilo ali porque eu tô fazendo pro meu bem, eu tô fazendo. Arruma um jeito, gente. Arruma um jeito, o jeito que melhor servir para vocês. Vocês, sabe, só realmente façam daquele momento, por exemplo, vai parar para visualizar, você, sabe, tenta se sentir bem, você tenta se sentir confortável. Não sinta como se você estivesse fazendo um sacrifício, como se você estivesse perdendo tempo, sabe? A quarta dica, gente, é divida seus planos em metas, em pequenas metas. Como é que a gente faz isso? Eu vou dar um exemplo do que eu estou fazendo. Eu quero, como eu falei em alguns vídeos para trás, eu estou numa transição de carreira. Eu quero sair, eu quero parar de fazer o que eu estou fazendo. Já estou bem chateada, eu estou, né, um pouco de saco cheio. Mas é isso que tem para agora. Então, eu tenho que ah, eu tenho que agradecer pelo que tem e esperar o processo e viver o processo, não é? Só que, o que é que eu estou fazendo para sair dessa situação? Eu estou visualizando, eu estou fazendo Ho'oponopono, eu estou meditando, só que tem que ter ação também, tá? Não é mágica. Então, nessa de ação é que a gente divide em pequenas metas. Por exemplo, eu quero fazer, eu estou nessa mudança, essa transição de carreira, não é? Pronto. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar reclamando por causa do meu trabalho, porque eu não gosto desse meu trabalho, porque eu quero sair logo desse meu trabalho? Não. Eu quero, por exemplo, viver da internet. Mas aí eu vou fazer como? Eu já vou começar a fazer tudo, abraçar o mundo de uma vez só? Não, eu sei que é processos, eu sei que tem processos. Então, uma coisa de cada vez. O que é que eu estou fazendo? Primeiro, eu comecei aqui com o canal no YouTube. Aí, a minha meta, primeiro, monetizar os canais do YouTube, não é? Aí, depois, estou estudando sobre lei da atração, estou estudando sobre mentalidade, sobre desenvolvimento pessoal, entendeu? Então, tudo isso que eu estou fazendo, já estou começando a estudar também sobre finanças, investimentos, estou para poder organizar também a minha situação financeira, porque eu sei que não importa em qual trabalho que eu esteja, não importa quanto eu estiver ganhando, se eu não souber controlar as minhas finanças, não vai dar certo nunca, e aí eu vou ficar sempre me frustrando, não importa em que eu trabalhe, sempre vai ter uma frustração. Então, por isso, do estudar educação financeira, ou seja, eu dividi em metas, entendeu? Em metas. Primeiro eu faço o canal no YouTube. Pronto, eu fiz o canal no YouTube. A primeira meta foi cumprida. Aí agora eu mantenho a minha frequência. Pronto, estou mantendo a minha frequência. É uma meta pequena, mas está me ajudando, entendeu? No processo. Aí agora eu faço o quê? Já abri o canal. Estou conseguindo manter a frequência, que é as minhas metas, manter a frequência. Aí eu faço o quê? Agora eu vou estudar, dividir um pouquinho o tempo com estudar sobre educação financeira, ou estudar mais sobre o YouTube, ou estudar também mais sobre lei da atração, que é o conteúdo, é o assunto principal aqui do canal, entendeu? Então, eu vou dividindo em metas. Por exemplo, eu quero, outro exemplo, né? Eu estou também no processo de criar novos hábitos, sabe? Abandonar aqueles hábitos antigos para lá, que era do meu outro eu, da minha outra versão antiga, que não me acrescentava em nada. E aí eu deixei essa versão para trás, eu não posso acompanhar, eu não posso trazer os hábitos daquela velha Luana para cá, porque senão eu não vou conseguir prosperar, eu não vou conseguir evoluir,
entendeu? Porque vai ter partes daquela Luana me acompanhando e umas partes que não é produtivo, não é, sabe? Então eu fiz o quê? Para organizar essas metas. Primeiro, eu começo a estudar sobre hábitos. Tudo bem. Aí, a minha meta, primeira meta, um exemplo, para eu criar novos hábitos, então vou começar com pouco. O pouco, às vezes, parece pouco, mas o pouco muitas vezes é muito, tá, gente? Vejam só. Eu organizo as minhas, como eu falei para vocês, tentei alguns métodos aqui e o método do caderno funcionou bastante para mim. Então aí eu vou criando novos hábitos, vou primeiro com a regra dos 2 minutos. Aquilo que eu posso fazer em 2, em 5 minutos, em 10 minutos, eu faço logo, para não estar arrastando aquilo ali e acabar, sabe, procrastinando. Pronto, uma meta pequena para hábitos, aí eu vou para outra meta agora, é tentar catalogar ali tudo que eu faço no meu dia, tentar escrever tudo que eu tenho que fazer no meu dia e aí ir marcando conforme eu for conseguindo. Pronto, porque aí eu já consigo me empenhar um pouco mais e lembrar aquilo que eu tenho que fazer, não preciso gastar energia para poder lembrar. Às vezes eu esqueço de alguma coisa, eu tenho que gastar energia para lembrar, entendeu? Então, metas pequenas. Aí eu fiz o quê? Primeiro a regra dos 2 minutos, dos 10 minutos, aí depois eu coloco no caderno, aí depois eu quero acordar mais cedo, pronto, eu estou tentando, estou nesse processo de acordar um pouco mais cedo, porque eu tenho mais coisas para fazer. Lembrando que eu tenho também a correria do meu outro trabalho que puxa demais e é muito desorganizado. É muito desorganizado porque os horários não dependem de mim, é tudo muito assim, sabe? No de repente. Mas eu tento organizar por metas pequenas para eu não me perder no meio do caminho. Se eu for pegar logo uma meta grande, não a partir de hoje, eu vou querer acordar de 4 horas da manhã ou de 5 horas da manhã. Vou gravar não sei quantos vídeos por dia, vou fazer isso. Eu não vou conseguir, entendeu? Vai ter uma hora, eu posso até conseguir. Pode ser até que eu consiga no primeiro dia. Mas no segundo e diante eu já vou parando porque eu vou estar cansada, porque eu vou me desmotivar, porque eu quis começar logo por coisas grandes para ver logo resultados de imediato. Não é assim. Então dividam por metas, dividam os planos de vocês por metas. Por exemplo, dando outro exemplo sobre o emprego, se o seu sonho, a cocriação, o que você está pensando for um emprego, não é? For uma promoção naquele emprego, então você já está no emprego, então você tem que fazer o quê? Você quer uma promoção. Qual é a promoção que você quer? Primeiro você tem que saber isso. Quer ser promovido a quê? Você tem que saber, você não pode ficar voando assim, eu quero uma promoção, mas promoção em quê? Porque numa empresa tem vários setores. Eu não sei, qualquer uma. Não dá. Você tem que ter clareza do que você quer, entendeu? Então aí, por exemplo, você quer uma promoção para você agora ir trabalhar no RH. Beleza, então você vai, faz a mentalização, você se concentra, você, sabe, faz tudo aqui as dicas que eu falei para você, seja confiante, positivo, concentre, visualize, torne cada passo divertido. Só que aí você tem que fazer o quê? Ah, quer trabalhar no RH? Pronto. Eu estou fazendo tudo isso aqui, mas eu tenho também para a parte da ação. Então, eu vou dividir em metas. Primeiro, eu vou começar a estudar sobre o que faz as pessoas do RH e como elas se portam, como elas se vestem, como elas têm que desempenhar aquele trabalho e tudo mais. Pronto. A primeira meta, né? Conseguiu atingir aquela meta, eu vou para a segunda meta, que é um exemplo, procurar saber cargos, salários, patentes, seja lá o que for lá dentro, entendeu? Onde que eu tenho que ficar, onde mais ou menos assim. E aí você vai fazendo até aquele seu sonho acontecer. Depois que aquele seu sonho acontecer, você continua dando o seu melhor, tá? Não pode parar, não é porque aconteceu, não é porque conseguiu, por exemplo, esse canal aqui. Digamos que eu consiga monetizar ele hoje. Aí, eita, monetizei, tá bom. Então já atingi a minha meta, já realizei meu sonho, não preciso mais me esforçar. Não vai dar certo, porque o canal vai cair, as pessoas não vão ficar satisfeitas, eu começo a trazer conteúdo que não agrega a ninguém, entendeu? Então não é isso. Você tem que entender, a gente tem que entender que o processo, a gente tem que viver o processo, mas quando a gente alcança os nossos sonhos, alcança ali os nossos desejos ali, o que a gente tanto estava querendo, tanto estava visualizando, tanto estava vibrando, emanando para o universo para ele mandar de volta para a gente. Quando a gente consegue, não é porque a gente conseguiu que a gente vai desleixar, vai deixar pra lá, entendeu? Vai largar a mão. É a mesma coisa no casamento. Não é porque você ali conseguiu conquistar a pessoa, você conseguiu ali, a pessoa tá apaixonada por você, você conseguiu casar, pronto, casou, tá bom, já era, já conquistei, já casei, já peguei, deixa aí. Não precisa mais cuidar. Não é assim, não é, gente? Então é a mesma coisa, da mesma forma funciona para cada área da nossa vida. Tem que ter dedicação para você cocriar e depois que você cocria,
a dedicação para você manter, tá certo? Manter ali aquele seu desejo, aquele seu sonho ali vivo, firme e forte, tá certo? E, gente, minha quinta dica é não dê ouvido a pessoas negativas. Olha, eu vou trazer um vídeo aqui sobre o silêncio na cocriação, a importância do silêncio na cocriação. Por quê, gente? Porque você está ali naquele processo. Você já está ali com a sua fé, vamos chamar de fé. Você está ali com a sua fé já um pouquinho meio, né, capenga. É uma coisa que é nova, você não é acostumado, você está experienciando, sabe, coisas que você nem imaginava que existia, né? Venhamos e convenhamos. Até para mim, hoje, que eu já tive provas, por exemplo, eu sem saber, eu não sabia, mas eu acabei manifestando meu marido. Meu marido foi uma manifestação minha, sabe? Foi um desejo meu, depois eu conto essa história para vocês, mas eu lembro que eu falei na laje de uma casa que eu tava morando, tava bem triste por causa de coisas que estavam acontecendo na minha vida, que tinham acabado de acontecer e estavam acontecendo. E aí eu falei assim, eu olhei pro céu, gostava muito de olhar o céu à noite, gosto de olhar as estrelas, e aí eu falei assim, eu chorando, aí depois eu levantei, enxuguei as lágrimas, né, enxuguei as lágrimas, e disse, tá bom, eu vou parar de chorar e a partir de hoje eu só quero um homem assim, assim, assado. Eu juro, gente, é porque eu tava passando por uns probleminhas, sabe, com pessoas e tudo mais. Mas aí eu falei, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei bem assim. Eu digo a partir de hoje eu só quero um homem. Eu não quero um homem rico, eu quero um homem que venha desempregado, certo? Que me ame e que a gente fique junto pelo resto da vida para que a gente conquiste as coisas juntos. Não quero ninguém com dinheiro, não quero ninguém com posses, não quero ninguém com nada. Eu quero alguém que venha sem nada, se possível desempregado, para que a gente possa conquistar as coisas juntos. Gente, eu juro para vocês, não demorou 3 meses não. 3 meses não demorou. Meu marido, eu conheci meu marido, ele veio desempregado, tá? Tinha acabado de. Há 5 meses ele tinha saído do emprego, parece que ele pediu as contas, não me lembro muito bem, e estava 5 meses recebendo o seguro-desemprego. E quando eu conheci ele tinha acabado de receber, acabado assim, de receber a última parcela do seguro-desemprego, o dinheiro que ele tinha na mão era R$ 50. R$ 50 era o que ele tinha na mão, porque o dinheiro que ele tinha recebido da última passada já tinha pagado conta e tudo e não tinha mais nada. Então, quando eu conheci ele, ele só tinha R$ 50 na mão, que foi esses R$ 50 que ele usou pra gente poder sair. A primeira noite de lá em diante as coisas foram acontecendo, a gente tá junto até agora. 10 anos já. Entendeu? 10 anos. Então, assim, eu não sabia o que era lei de atração, eu não sabia, não tinha a mínima ideia de como que fazia para criar, né, a vida dos sonhos ou aquilo que a gente quer. E aí, mas mesmo assim, mesmo sem ter conhecimento nenhum, sem nem imaginar, eu cocriei o meu marido, eu cocriei o meu casamento, meu relacionamento, né, perfeito. Perfeito assim porque ninguém é perfeito, não tem nada perfeito. Mas, para vista de muitos por aí, a gente vai muito bem, a gente não vai brigando, a gente, sabe? É um relacionamento bem saudável. Claro que todo mundo tem seus dias ruins, todo mundo tem seus dias nublados, não é? Mas é normal, tá? Mas eu cocriei e foi assim que eu fiz, sabe? Quando eu falei isso, eu falei com a autoridade dentro de mim, eu falei mesmo assim com, sabe, uma convicção que eu digo, eu não quero. Na hora, quando eu falei, eu senti. Eu lembro como se fosse hoje, que eu senti como se fosse alguma coisa que tivesse saído de mim assim, ó. Uma energia invisível tivesse saído de mim. E foi, entendeu? E foi isso, eu vibrei naquele momento, eu senti, eu falei o que eu queria e eu vibrei. E é isso, você tem que falar o que você quer, você tem que dizer o que você quer. Não, não é pedir, você tem que dizer eu quero isso, isso e isso. É como se realmente você estivesse dando uma ordem, entendeu? É basicamente é isso. Eu falo isso porque eu já fiz várias vezes e recentemente vim fazendo. Tem outras coisas aqui que eu poderia falar para vocês. Eu vou listar para vocês e gravo outro vídeo mostrando para vocês o que eu consegui cocriar até agora, consciente e inconscientemente, tá certo, gente? Mas eu consegui isso por quê? Porque eu não dei ouvidos às pessoas, tá? Porque, para não perder a linha de raciocínio que eu falei mais, a quinta dica é não dar ouvidos a pessoas negativas. Então, se eu tivesse dado ouvidos para meus parentes, era um dos que falava para mim um monte de besteira, sabe? E ali eu queria uma pessoa para dividir a vida, eu queria uma pessoa para viver tranquilo, sabe? Eu não queria viver igual os meus parentes ou igual pessoas que eu via que era só brigando, era panela para lá, era vaso para cá, sabe? Brigando mesmo, a baixaria, sabe? Eu tinha aquele sonho, aquela vontade
E se eu fosse dar ouvidos a pessoas negativas, gente, eu não tava aqui hoje mais não, porque até para abrir esse canal aqui, eu tinha vontades antes, sabe? Antes de abrir, de todo esse meu processo, eu tinha vontade e eu não consegui. Sabe por que eu não consegui? Porque eu dei ouvidos a pessoas negativas. Hoje em dia, ninguém sabe que eu tenho esse canal, nem as minhas clientes, ninguém. As únicas pessoas que sabem que eu tenho esses canais, né, que não é só esse, eu tenho outro também, as únicas pessoas que sabem é o meu marido e os meus dois filhos que moram comigo, só, não tem mais ninguém. E vocês, é claro que estão me assistindo, né? Mas dos que me conhecem não tem ninguém. Ninguém é dona da casa que eu moro, vizinho, ninguém sabe, ninguém nem imagina, não tem nem ideia. Sabe por quê, gente? Porque a partir do momento que você abre a boca e você fala, as pessoas, por colocarem mau gosto, por inveja ou por raiva, por pensar, por cogitar, só por cogitar que você pode ter uma vida melhor, só por cogitar que você pode dar um salto na sua vida, só por isso já dá um problema sério. E aí você fica desmotivado, você de certa forma você absorve aquela energia negativa e acaba dando tudo errado, você desiste, você fica, sabe, triste. Então não dê, olha, no processo de cocriação, fique só para você, não divida com ninguém. Com ninguém, com ninguém, com ninguém, fique só para você. O que é que você quer? Você quer um carro? Você quer manifestar um carro? Fique calado, não fale nada para ninguém, fique só no seu pensamento. Se você abrir a boca para falar, fale para o universo, você jogue para o universo, igual eu falei quando eu fui manifestar o meu marido, mesmo sem saber. Igual eu falei em voz alta, eu não pensei não, eu falei em voz alta, eu digo eu quero, assim, 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 assado. Foi assim que eu falei, entendeu? E quando eu falei, eu senti, você faça a mesma coisa. Agora, se for abrir a boca para falar, você só fale para você e o universo. Só para isso. E tenha certeza de que não tem ninguém ao redor que possa ouvir o que você está falando, tá? Não fale nada para ninguém, não. Cale a boca. Fique em silêncio. O silêncio na manifestação é de crucial importância, gente. De crucial importância. Porque vocês não têm ideia da energia que as pessoas mandam pra gente. E da inveja. Aí você pode até falar, ah, Luana, mas eu não tenho nada. Quem é que vai ter inveja de mim? Gente, eu também não tenho nada, não. Eu também não tenho nada. Eu vou, sei que eu já tô prometendo, mas eu vou gravar para vocês agora. Eu já encontrei o material que eu tava procurando, tá certo? Que eram os vídeos e as fotos que eu coloquei no cartão de memória e deixei largado lá, que eu não queria estar vendo aquilo ali o tempo todo, que me trazem lembranças ruins. Hoje em dia não, hoje em dia eu estou mais é, evoluída, digamos assim, e isso não me incomoda mais. Eu sei que é um processo, eu sei que foi eu que me coloquei naquela situação, mas eu também sei que do mesmo jeito que a minha mente me colocou lá, a minha mente também pode me tirar, e ela tá me tirando, ela me tirou e continua me tirando, entendeu? De situações assim, melhorando cada dia mais, tá certo? Mas porque eu fiquei em silêncio, se eu tivesse falado, aberto a boca para alguém, não tinha dado nada certo. Eu tenho exemplos para dar, tá? Com as minhas clientes mesmo, muitos exemplos. Quantas e quantas vezes eu não queria trazer um projeto novo, um trabalho novo, uma área para agregar com o que eu faço, tá? Só para agregar mesmo, porque eu já faço, já tenho um trabalho, né? Eu presto serviços, e aí eu queria agregar. E quantas e quantas vezes eu não tive alguma ideia para agregar naquele serviço, e aí eu dividi, né? Falei para alguma cliente, alguma pessoa, eu falei, e aí, de repente, as coisas começaram a andar errado, começaram a trancar as portas, e depois eu mesma fiquei desmotivada, e aí eu desisti. E hoje eu entendo que foi porque eu abri a boca, porque eu falei demais, entendeu? E aí a negatividade vem. As pessoas falam besteira, elas mandam vibração ruim para você, você acaba absorvendo, entendeu? Às vezes você fica triste com alguma coisa que alguém fala, e aí você desiste. Então fique em silêncio. Essa parte eu acho que é uma das mais importantes, é você não dar ouvidos a pessoas negativas. Não dê, corra de gente assim, corra mesmo. Eu tenho várias histórias para contar, inclusive muitas e muitas que eu mesma passei, viu, gente? Que eu mesma passei lidando com gente negativa. Então, tomem cuidado e abram o olho. A sexta e última dica, gente, é encontre ajuda e apoio. Se tiver como, tá certo? Se tiver como. Vocês observaram que eu acabei de falar para vocês fazerem silêncio, que o silêncio na manifestação é muito, muito mais. Eu acho que é uma das coisas mais importantes.
o silêncio da manifestação. Mas o encontrar apoio que eu tô falando se você tem alguém, por exemplo, aqui na minha casa, sou eu, meu marido e meus filhos. Então, eles estão a par de tudo que eu estou fazendo, de tudo que eu estou estudando, e eles estão estudando junto comigo. Eu e meu marido, a gente estuda, a gente coloca ali as palestras e tudo mais para assistir, e aí os meninos ficam junto, mesmo jogando no celular, eles prestam atenção em tudo. Eles já sabem de tudo, eles sabem até como é que funciona a lei da atração. Que quando às vezes eu tô um pouco aperreada, aí o pequeno, gente, meu filho pequeno de 7 anos, ele vai falar para mim: mãe, você não pode ficar assim, senão você vai ficar atraindo coisas ruins. Você vai atrair mais desses problemas, você tem que se sentir bem. É assim que ele fala para mim. Então, para vocês terem uma ideia, tá? Então, o apoio que eu quero falar para vocês aqui em casa é eu, meu marido e os meus 2 filhos, que são crianças ainda. Se eles não fossem aqueles tipos de gente que eu vi que dava para contar e que fosse me apoiar, eu não tinha contado. Eu estava agindo caladinha aqui do meu jeito, tá certo? Que eu sei que tem muita gente que tá nesse processo e não pode contar com ninguém, tá? Eu, por exemplo, eu só posso contar, buscar, digamos, apoio, né? Tipo, de conversar e tudo mais, de trocar ideias com o meu marido e também com os meninos. Mas com mais ninguém. Eu não posso, porque se eu for falar um negócio desse, pessoal, as pessoas que eu conheço, as minhas clientes, vão me chamar de doida. Vão dizer que eu tenho algum problema, vão dizer que eu tô endemoniada, que eu não acredito em Deus, que não sei o que mais lá. Aí começa a falar um monte de besteira que não sabe, não tem conhecimento, mas começa a falar. Então eu fico calada. A única pessoa a quem eu posso falar é uma única cliente, que ela tá nesse processo igualzinho a mim, esse processo de cocriação, esse processo aí de lei da atração, de estudar, de desmiuçar esse conhecimento, né, física quântica e tudo mais, ela também está nesse processo. Aí, às vezes, quando ela vem fazer o serviço aqui na minha casa, a gente conversa um pouco sobre isso, pronto. Mas, assim, não é uma coisa que eu posso dizer que eu posso buscar apoio, entendeu? Eu não posso. Eu estou sozinha, ou então eu, meu marido e os meus filhos. Aqui em casa é só assim, tá? Não tem ninguém de fora, do externo, sabendo de nada. Por quê? Porque o silêncio, ele fala mais alto. É meio contraditório, né? Chega até a ser como é que eu falo? Um trocadilho. O silêncio, ele fala mais alto, tá, gente? O silêncio, com certeza, fala mais alto, tá? Então, se você puder encontrar apoio, se você tiver como encontrar apoio, não precisa ser necessariamente com pessoas. Ah, porque eu tenho a minha vizinha, ou porque eu tenho a minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão, seja lá quem for. Não. Se você não tiver essas pessoas, você pode perfeitamente encontrar apoio na internet com pessoas que estejam passando também pelo que você está passando, com pessoas que estão compartilhando da mesma ideia que você. Tem muita gente. Por exemplo, você acompanhar aqui um canal no YouTube que a pessoa está nesse processo de desenvolvimento. Não aqueles que estão lá, né? Aqueles que estão lá, eles passam conhecimento, sim, claro que passa e é muito importante, mas assim, é muito mais reconfortante, você encontra mais apoio você vendo uma pessoa que está começando, entendeu? Uma pessoa que está no comecinho ali do processo dela, você começa a acompanhar, se você tiver alguma forma de falar com aquela pessoa, aí você fala, mas é assim, esse também já é uma forma de apoio. Essa é uma forma de apoio, entendeu? Então, você procurar apoio, você procurar ajuda, assim, sabe? Para alguma dúvida, procurar o conhecimento e tudo mais. E na grande maioria das vezes a gente só encontra isso na internet mesmo, né, gente? Porque ao redor que é bom mesmo, assim, para dizer que você encontra mesmo pessoas que você possa contar, que você possa sentar e conversar sobre esse assunto, é muito difícil. A primeira coisa que eles fazem é chamar de doido. Eu digo porque experiência própria, tá certo, gente? Então é isso. O vídeo de hoje eu queria trazer para vocês essas 6 dicas e explicar, tá? Dividir por tópicos aqui para poder não me confundir, né? Porque eu falo muito para não acabar me esquecendo do que eu quero falar para vocês. Então separei por tópicos e expliquei cada um, tá certo? E aí um resumo, aí 6 dicas que eu dou para o seu processo de cocriação, para o seu processo de realizar os seus sonhos, utilizando a lei da atração ao seu favor, tá certo, gente? Lembrando que a lei da atração, ela funciona para todos nós, quem crê, quem não crê, quem acredita, quem não acredita, né? Quem usa, quem não usa, quem aceita, quem não aceita, não importa. É quem está consciente, quem está inconsciente, não importa. Ela está agindo o tempo todo para todos nós. Agora, a diferença entre quem sabe que ela existe e quem usa ela conscientemente é que você faz as coisas tendo consciência, não é? Você atrai aquilo que você quer atrair.
Ao contrário daquela pessoa que ela não tem consciência, ou que ela até sabe, mas ela não aceita, ela não tá nem aí, ela não quer saber o que é, não quer saber como funciona, não quer saber se é verdade, não quer testar. E aí ela continua atraindo as coisas para a vida dela que ela não quer. Ela continua atraindo mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, sem saber. Entendeu? Porque na cabeça dela ela não tá atraindo, porque ela não tá usando, ela não quer usar a lei da atração. E não é assim que funciona, tá certo? Então, gente, um breve resumo. A dica número 1, seja confiante e positivo, confiante e positivo, tá certo, gente? A dica número 2, concentre-se e visualize seus sonhos, tá certo? Concentre e visualize. Concentre, principalmente concentre, tá certo? Não deixe que a rotina, que o processo ali do dia a dia deixem você se perder no caminho. A dica número 3, torne cada passo divertido para que não seja um calvário ali, entendeu? Para você, para que não seja um sofrimento ali, aquele processo. E aí, dessa forma, você vai conseguir desempenhar com muito mais êxito e muito mais frequência ali certinho naquilo que você tem que fazer, tá certo? A dica número 4, divida seus planos em pequenas metas, tá? Muito importante, porque aí você consegue resolvendo as coisas aos poucos e não fica desmotivado se você quer fazer tudo de uma vez e não consegue. Aí você acaba dizendo, eu não consigo, isso não é para mim e desiste, entendeu? Então, para evitar isso, divida seus planos em metas, em pequenas metas, tá certo? A dica número 5 é não dê ouvido a pessoas negativas, muito importante, o silêncio na manifestação e você não dá ouvidos, tá? Não realmente não para escutar, que essas pessoas não acrescentam em nada na nossa vida. E o sexto, gente, encontre ajuda e apoio, tá? E isso pode ser feito também aqui pela internet, como eu falei para vocês. Só não saia por aí falando para quem não deve, tá certo? Muita atenção, não confundam o procurar ajuda e apoio, assim, não é? Como você sair por aí falando à torta e à direita o que você quer para as pessoas erradas, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês com esse conteúdo hoje, tá certo? Estou me preparando e me organizando aqui para trazer muito mais conteúdos para vocês, muito mais a fundo, tá certo? Estou demorando um pouquinho porque eu estou aqui estudando algumas coisas que eu quero trazer uns conteúdos bem completinho e organizado para vocês, tá certo? Mas se ajudou vocês de alguma forma, deixa o like pra mim aqui, que vocês vão estar ajudando bastante aqui no meu trabalho, tá bom? Se inscreve no canal se não for inscrito, tá? Que vai vir muita coisa boa aqui nesse canal também. E deixa aqui um comentário pra mim o que você achou do vídeo de hoje. Se você acha que procede ou que não procede aquilo que eu falei, tá? Se foi útil, se não foi. Se não quer comentar nada, deixa um emoji, que já me ajuda bastante, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!